A seguir, você irá acompanhar minha conversa com Giller Dalla Rosa, mais conhecido como Gili, engenheiro de formação, empresário apaixonado por gastronomia, entretenimento e esportes, e Marcel Paulo Lovison, dentista por formação e especialista em design, branding e construção de marcas. Juntos nós conversamos sobre a origem e as expectativas com a segunda edição do Workshop, que aconteceu no dia 30 de abril de 2025, e refletimos sobre os desafios de criar marcas autênticas, equipes de confiança e experiências que vão além do trivial. Nesse episódio, nós exploramos como que uma ideia descontraída pode virar um movimento de empreendedorismo e networking, o verdadeiro sentido de construir marcas que conectam pessoas e por que vestir a camisa do próprio negócio é mais do que uma metáfora. Também nós falamos sobre expectativas, cultura e o papel do exemplo no engajamento de equipes, além das lições aprendidas no dia a dia de quem faz acontecer. Agora, meus amigos e minhas amigas, com vocês, Giller Dalla Rosa e Marcel Lovison. Queria começar perguntando para ti, Gili, o que te deu na cabeça? De daqui a pouco, assim, acho que é interessante a gente trazer esse evento aí, baseado naquela conversa que a gente teve inicialmente, assim, o que te deu o plim para dizer, não, eu acho que é legal trazer um evento desse para o Galgo? Cara, quando vocês me apresentaram a ideia, eu gostei muito, assim, por fazer parte da minha rotina, do meu dia a dia, tanto o trabalho quanto o chopp, né? Então, quando me apresentaram a ideia, eu disse, cara, eu acho que faz sentido isso. Uhum. E eu sou um entusiasta do empreendedorismo, das pessoas aí que buscam, através do empreendedorismo, fazer a diferença e correr atrás dos seus sonhos. Uhum. Então, quando eu tive a oportunidade de participar com vocês nesse projeto, com o lugar e sediar esse movimento aí, eu achei que fazia muito sentido. Uhum. Tanto pelo formato do evento, quanto pelo tema, né? Uhum. Então, dessa forma aí que a gente fez a primeira edição, e agora estamos indo para essa segunda edição, e a gente novamente é parceiro, e com certeza vai ser um grande sucesso. O feedback das pessoas que foram na primeira edição foi muito positivo, né? Que marcou não ser somente um evento, né? Evento palestra num ambiente descontraído. Ele também conta com dinâmicas e network que faz a diferença, né? Então, as pessoas conseguem ter um upgrade aí na experiência pelo espaço e pela programação toda aí que vocês organizam. Legal. Obrigado. Bacana a gente falar do feedback assim também, né? Mas quando a gente, né, sentou para conversar contigo, de uma certa forma, o que a gente foi fazer? A gente foi vender, entre aspas, uma ideia, né? E essa ideia, muito bem representada ali pelo Marcel, na logo, enfim, nas aplicações da logo, né, na construção dessa marca que, né, como a gente já conversou num outro episódio aqui, né, teve aquela situação em que a gente estava conversando, eu acabei fazendo uma piada com a palavra workshop, porque trabalhando com treinamentos, às vezes a gente fala, estou fazendo um workshop, e aí essa ideia ficou ali matutando na cabeça do Marcel, até que, cara, acho que isso dá uma boa marca. Como é que foi esse processo, Marcel? Então, a gente comentou de uma certa forma, né, em outro podcast, sobre essa nossa interação que vem da amizade, né, e também sempre a tentativa constante de fazermos negócios, né, de empreender. E em questão, diria, até engraçado como demorou, né, para a ideia dar um estalo eureka, né, tu jogou lá na brincadeira e eu visualizei que poderia ser uma marca. Uhum. E depois a gente foi construindo toda ela. Eu vou aproveitar até aqui o gancho para mostrar que a gente foi o primeiro material que a gente criou colocando a marca, né? O processo criativo demorou mais do que só ter a ideia, né? E, inclusive, graças ao Gili aqui, foi justamente com esse material em mãos, né? A gente chegou com a ideia, com esse material em mãos, para conversar com o Gili e diria assim, né? Vamos pensar o seguinte, se a parte da atração da ideia, né? Vamos imaginar que eu vou fazer uma alegoria,
Nós vamos imaginar um triciclo, se a parte da tração do motor foi eu e o Douglas, não tinha a roda da frente e o Gili se propôs, né, a ser essa terceira peça, nos ajudar. Então, assim, desde o processo criativo, que foi algo que começou numa piada, numa brincadeira, até o Gili nos ajudar com todo o ambiente, com toda a estrutura que ele põe lá no Galgo, né, para nós fugirmos do padrão desses tipos de evento, né? A gente conversou já algumas vezes, mas a gente quer quebrar esse molde. Eu diria que, assim como o Gili falou, a marca carrega os dois espíritos, né? Trabalho, empreendimento, mas de uma forma que a gente possa se divertir, se conhecer, desde a piada, desde a brincadeira que tu fez lá no início. Carrega essas duas partes. Legal, bem bacana. E nesse espírito, né, de vincular essa parte mais prática, né, de trabalho, enfim, e a diversão, a temática desse segundo evento é justamente falar sobre marcas empregadoras, né, como que a gente consegue efetivamente ter pessoas confiáveis para trabalhar com a gente, como é que a gente consegue construir, né, um negócio nesse sentido, que foi um tema que despertou bastante interesse, né, Gili? Até a gente, na primeira oportunidade que a gente conversou bastante sobre isso, né? Sobre como o Galgo também é um exemplo de um lugar onde tem boas pessoas confiáveis trabalhando, e até por isso que, né, o Galgo consegue transcender, digamos assim, as barreiras de Erechim e abrir em outros lugares justamente porque tem boa gestão e bons processos, né? Cara, eu acredito que a gente precisa confiar nas pessoas, né? Sozinho a gente vai muito, muito pouco. E nesse processo de confiar nas pessoas, a gente conseguiu expandir, abrir outras unidades. E aqui também, né? Hoje a nossa rotina acaba, tanto de pai, né? Empreendedor, acaba sendo, cara, muito corrido. E se dependesse da gente fazer tudo, não seria possível. Então, é um tema muito abordado a todo momento, né? Com qualquer empreendedor que tu falar. O pessoal vai trazer a dificuldade de mão de obra como, né, um calcanhar de Aquiles hoje, seja para a gestão do próprio negócio, seja para crescimento. E a gente hoje tem, assim, uma equipe interessante, uma equipe dedicada, uma equipe que gosta de estar lá, né? Então, a gente vive esse problema da mesma forma, mas a gente consegue fazer um trabalho para que ele seja menos intenso, assim, né? Então, eu vejo que vai ser um tema muito interessante a ser conversado nesse próximo bate-papo aí. E muito atual, assim, porque é uma coisa que as pessoas estão intensamente conversando e vai trazer possíveis soluções, possíveis questionamentos, que eu acho que vai ser muito interessante e agregar a todos, assim, como talvez uma solução, talvez, que nem eu falei, questionamentos para que tu se pergunte, cara, o que eu posso fazer de diferente? Sim. Onde é que a gente está errando, onde é que a gente está acertando para diminuir desde a rotatividade, aumentar a atratividade nas pessoas estarem ali, né? E nem é sempre só financeiro, né? Também é uma parte natural, né? Claro. Mas não só isso, porque se o ambiente não for positivo, não vai fazer sentido. E as pessoas estão muito pelo sentido da coisa hoje. Sim, sim. É bem interessante isso que tu fala, né? Da gente poder se perguntar sobre o que está dando certo, o que está dando errado, né? Porque a nossa proposta, né, a nossa premissa com essa temática é justamente, né, provocar perguntas, né? Debates, isso, conversas, porque é muito fácil, é muito simples a gente chegar com uma solução pronta e dizer assim, não, a bala na internet. Isso, a bala de prata é essa, né? Então, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, a gente quer promover justamente um debate, uma discussão, uma troca de ideias, para que as pessoas consigam encontrar, né, as perguntas corretas que elas precisam se fazer, né? E nesse sentido, né, quando a gente estava planejando o evento, né, e começamos a pensar assim, ok, então o Marcel trabalha com marcas, trabalha com branding, como é que a marca, como é que o branding conseguem ajudar as empresas a se posicionarem como bons lugares para trabalhar, atrair bons profissionais, Marcel? Pois é, vou dar o exemplo aqui da pessoa que está ao meu lado.
hoje em dia, eu acredito que é virtualmente impossível alguém não saber da existência do galgo, né? Na cidade, e não só Erechim já extrapolou aqui. E se tu prestar atenção, o trabalho do Gili, que até onde eu sei, muito intencional, muito bem cuidado nessa parte, o galgo é uma identidade, entendeu? O galgo tem um padrão, o galgo demonstra uma expectativa e ele cumpre essa expectativa, isso é muito importante. E detalhe, ele não cumpre apenas para a clientela, ele cumpre para quem é da casa, para quem trabalha lá, entendeu? Então toda essa clareza, seja lá através de processos, do como ele escolhe fazer isso, eu diria que é o mais importante para uma marca. O Gili comentou da parte financeira, e sim, a gente não pode dizer não importa, óbvio que importa, mas eu diria que tem muita gente procurando uma casa, né? Um lugar que acolha essa questão, e a pessoa tem um orgulho, né? De qualquer forma, mesmo assim, talvez não é o último cargo da minha vida aqui, mas, pô, eu trabalhei lá, eu tive experiência, eu troquei ideia com outras pessoas que trabalharam lá, eu tenho acesso a, digamos assim, a me expressar em algum momento, e assim por diante. Claro que não é uma empresa em si fixa, por exemplo, também o Working Shop, mas a gente também cuidou dessa dinâmica que, como vocês estavam falando, não é um evento com bala de prata. É muito pelo contrário. Se tu puder chegar lá como, né, participante, através do ingresso, chegar lá no ambiente e dar as tuas ideias, as tuas visões, é o que a gente quer. Porque a gente quer construir algo maior do que... Agora, pegando também uma fala do Gili, sozinho. Mesmo que tu trabalhe sozinho, não precisa ser solitário. Sim. Entendeu? Tem soluções, tem pessoas dispostas a conversar tudo isso. E então, digamos que nesse ponto, né, eu acredito que as duas marcas conversam muito bem. A forma como é o galgo de acolher tanto ao nosso projeto, quanto eu falei, clientes e as pessoas que trabalham lá. Eu também sinto que no evento, no Working Shop, a gente também trabalha dessa forma. É óbvio que a gente vai guiar, né? A gente não vai ter o Olivo lá de convidado, né? Um excelente profissional, com uma excelente história, uma excelente carreira. Então a gente não é um oba-oba, né? Não é um oba-oba sem caminho. Mas também não é algo restrito de, por exemplo, vem aqui, ouve e leva essa solução para casa, sabe? Então, repito, essa frase que eu falei serve tanto... Aqui eu vou tomar a frente e depois o Gili pode discordar, mas acho que serve tanto para o galgo quanto para o evento, entendeu? E só para concluir e fechar, então, eu acho que isso é o importante nas marcas, entendeu? Tá todas as grandes marcas querendo... isso é um fenômeno no Brasil atual, é um pouco engraçado. Grandes marcas estão querendo o máximo humanizar, estão querendo botar pessoas, rostos e mostrar, olha, a gente é humano. E tem muita gente pequena que está querendo, digamos assim, se transformar em marca e desumanizar. Olha como eu sou distante do público, olha como... Não. Entendeu? Tem um caminho entre os dois. O Working Shop trabalha nesse sentido e o galgo também. É conexões, né? Exato. Da marca com os clientes, assim como o Working Shop, cara, é uma conexão, né? Seja do evento com o público, os participantes, os convidados a palestrar, a engrandecer aí com o seu conhecimento. Então, acho que essa conexão é a palavra, eu acho. Sim. Não, com certeza. É interessante, né, tu fazer essa conexão, digamos assim, entre os assuntos, e eu, na minha cabeça aqui, lembrando que recentemente até ali o Galgo Burger, onde vai acontecer o Working Shop, né, no próprio perfil, postou um Reels ali, tu fazendo o burger do Gili, né? Ou seja, olha que interessante isso, como isso se conecta com o que o Marcel tá trazendo agora, dessa questão, cara, não é só o Galgo Burger, não, tem o burger do Gili e o Gili tá lá fazendo o hambúrguer e mostrando, não, aqui tem que ter cebola, tem que ter, né, o queijo, enfim. Então, acredito que realmente as duas marcas conversam bastante nesse sentido, né? E o Marcel falou, né, da marca Galgo, e eu lembro que na nossa outra conversa a gente até explorou um pouquinho isso, mas não nos aprofundamos muito, né, na questão do significado de por que o galgo, né? E aí tu comentou alguma coisa sobre é um cachorro que ele não é agressivo, mas ele também não é, mas ele tem as suas características, né, que tem a ver com a própria marca, né? E aí eu lembro que agora não lembro exatamente que pergunta eu fiz,
mas me falou assim, isso tem no manual da integração do funcionário. E aí, olha só que interessante, né? Então, você está integrando uma pessoa e ela precisa saber o que a marca desse lugar significa, né? Como é que tu vê o impacto disso no engajamento das pessoas que trabalham ali contigo? Cara, eu acredito que gera um comprometimento, assim, de imediato, sabe? Porque a pessoa não vai estar esperando por isso. Porque normalmente quando o pessoal vem para trabalhar no bar, é um segundo emprego, é um extra no período de folga da faculdade. Ou seja, é um upgrade, assim, um plus que ela está dando, né? Poucos dependem daquilo, né? E então o pessoal tende às vezes a achar que, cara, assim como até um bate-papo assim, se nada der certo eu vou abrir um bar, o pessoal leva na brincadeira e de fato é uma coisa que acontece, mas o bar é uma empresa, né? E aí tu também tem muitas empresas que é um oba-oba e tem empresas que são mais organizadas. Então a gente optou por ser mais organizado e por questões internas nossas, assim, faz muito sentido você... Eu penso que a nossa essência, assim, é de valorizar... ninguém ali é um número, sabe? Todos são pessoas, eu conheço eles todos, eles fazem parte da nossa equipe, a gente sabe de que forma, ou o que eles estão buscando, né? Mesmo sabendo que nenhum pretende, assim, às vezes, ficar o tempo, seguir uma carreira com a gente, muito embora tenha espaço. Então a gente acredita que esses pequenos detalhes, esses pequenos cuidados, né, transmitem essa nossa essência, assim, de que, cara, aqui dentro você vai fazer parte de uma empresa. O que eu espero de você, né? O que são os teus direitos, quais são os teus deveres. E a partir desse momento tu já começa, a pessoa já percebe que, opa, esse lugar aqui faz sentido. Ou ela pode já imaginar, cara, não era isso que eu queria. Eu queria só um negócio assim meio... na boa, assim, sem compromisso, e tô vendo que aqui não vai ser para mim. Então, já serve também como um ponto de decisões, né? A gente tenta, já no processo seletivo, ser assertivo e já explicar toda a situação. Mas ali também passa a ser mais um filtro. Diz, cara, aqui o negócio é sério. Você vai estar se comprometendo, eu conto contigo, assim como tu pode contar com a gente. Então, a gente vai iniciar da forma correta e é assim que a gente vai seguir. Então eu vejo que esse pequeno processo, assim, e eu busco sempre, tipo, eu sou do pessoal do salão, do atendimento, sempre fazer eu, sabe? Assim como na cozinha faz a minha irmã. Porque tá no nosso sangue, na nossa veia que corre a essência do galgo. Então, tudo aquilo que foi escrito, que foi desenhado, foi nós que pensamos, nós que idealizamos. Então, quando a gente fala... parece que tu fala não só da boca para fora, não só lê o que está escrito, tu consegue, cara, viver aquela... E a pessoa sente, cara, que de fato, o que está acontecendo? Por que eu devo fazer isso? Quais são o que eu imagino que você vai... qual o caminho que tu vai percorrer? Como é que são as oportunidades aqui dentro? Então, a gente faz questão também de sermos nós quem faz essa parte, que eu acredito ser muito importante. É um marco... inicial, assim, para que a pessoa entenda, cara, daqui para frente eu faço parte desse time, eu vou ser treinado, eu vou ser capacitado para eu poder, então, entrar em ação. E fazer parte aí do dia a dia. E tudo isso, né, tem muito a ver com as características do galgo cachorro, né? Do cachorro que empresta, digamos assim, sua fisionomia para logo do galgo, né? Que é dócil, enfim, mas ao mesmo tempo é um cachorro inteligente, é um cachorro que... Um cachorro que tá sempre na frente. Exato. Enfim, uns adjetivos assim que fazem sentido pra gente. Isso. E aí que entra a parte do Marcel, talvez assim, no sentido, se em vez do galgo fosse um Doberman, ou fosse... Um pug, que eu tenho um pug. Um pug, ou se fosse um Shih Tzu ou um Lhasa, ia comunicar algo completamente diferente,
né? Então, acho que tu comentasse, né, que no próprio processo seletivo vocês tentam ser o mais assertivos possível para poder mediar essa expectativa da pessoa que está buscando ser contratada. Acredito que uma marca bem construída também ajuda nisso, Marcelo. Eu vou pegar algumas partes aí da fala do Gili. É engraçado que na hora de produzir a marca, sim, a gente precisa muito da parte criativa, mas uma marca se constrói, né? Porque o galgo ali, o nome, o logo, a imagem, por si só, são isso. E quem que atribui o significado? Quem que está atrás? Então, por trás dessa estrutura. Então, como o Gili falou, neste caso eu concordo com todo o comportamento dele, de que ele gosta de se envolver porque ele sabe da onde que veio a ideia. Então é como se ele fosse um guardião da origem da marca, entendeu? E muitas vezes isso se perde. Da cultura também. Isso, exatamente, né? Da cultura, do posicionamento, dessa identidade que nasceu com ele, ali que ele envolveu a irmã dele, hoje a tua esposa, né? Também é sócia. Então, assim, são pessoas que... eu vejo alguns exemplos que, a partir do momento, muitos se afastam. Tá aqui minha marca, façam rodar. Não, como assim? Sabe? Então, tu não guia as pessoas. E eu sou um pouquinho chato, eu sou persistente nesse termo, expectativa. Ele tem um manual de instrução de quem vai trabalhar lá. Sabe por quê? Porque ele calibra a expectativa. A pessoa chegou lá, ela sabe o que esperar, porque, que nem ele falou, o ambiente em si é informal, é divertido, né? Eu não imagino que, pela quantidade, às vezes, de pessoas que a gente vê buscando e comentando, não case o posicionamento da marca com isso. Casa, só que também é trabalho, né? Então, essa questão de expectativa é muito importante. Eu vou aproveitar daí também, fazer um outro gancho, que é justamente esse tipo de assunto que as pessoas clamaram no primeiro workshop. Né? Foi muito recorrente a dor das pessoas de dizer, olha, eu tenho vaga, mas as pessoas não procuram. Ou eu preencho a vaga e não corresponde com a pessoa. E claro que tem um número de fatores, né? A gente comentou já da parte financeira. Eu estou insistindo um pouquinho aqui na expectativa e tal, mas a gente vai debater tudo isso, né, com um cara para lá de capacitado lá no evento. E é engraçado que assim, ó... também, né, na visão de vocês dois, né, o Gili comentou bastante isso aí também, é uma questão de se fazer a pergunta e não se colocar numa posição de vítima. Cadê a resposta para isso? Não, vamos buscar a solução. E o clima ali que o Galgo oferece e o evento oferece, né, que também tem a ver com essa questão de preservação da imagem da marca. Tu mesmo fala bastante para mim que eu sou bem guardião da marca, né? Tu se sente um pouquinho, perdão o termo, né? Não é nada pessoal, se sente um pouquinho mais inseguro de tomar uma decisão porque tu sabe que é mais a minha área, né? Então eu acabo às vezes restringindo uma coisa ou outra, porque, cara, realmente, olha, essa é a identidade da marca. E dentro do evento, né? Aqui me repetindo, a gente pretende cumprir com a participação de todo mundo, entendeu? Mas não no oba-oba. Sim. Que casa com a situação do Gili. Eu ia comentar justamente isso, que talvez, né, a grande sinergia entre o Workshop e o Galgo é um pouco disso, né? Da mesma maneira que o Galgo é um lugar descontraído, é um bar, é uma bodega, digamos assim. Não, tem métodos, tem processos, né? Afinal, o Gili, né, tem a formação ali de engenheiro, né, e virou bodegueiro, né? Mas, né, como é que é? É bagunçado, mas tem gerência, né? A coisa funciona, né? E é um pouco disso também que muitas vezes a gente acaba encontrando no Workshop, quando o Marcel fala de alguma certa insegurança, porque em algum momento eu já dei alguma sugestão e falei assim, cara, isso seria legal. Ele, sim, isso seria legal, mas não tem nada a ver com a gente, né? Então, é bem importante isso, né? Essa questão de cuidar da identidade da marca. Eu vou repetir algo aqui. Tu tá dentro da marca comigo, né? Então, assim, óbvio, eu não quero em nenhum momento acabar com a espontaneidade da marca, seja entre as nossas negociações ou nos eventos. Porque a marca, ela é dinâmica. Mas, ao mesmo tempo, assim, ó, às vezes as pessoas esquecem que tem uma estratégia por trás, né? Então, assim,
a marca ser dinâmica é uma estratégia. Uhum. Não é tipo assim, ela é dinâmica e seja o que Deus quiser, aí cada um lá vai pegar o microfone e vai subir na mesa. Não vai ser assim, entendeu? Então ela tem uns padrões a seguir, tanto na questão do evento, tanto quanto no posicionamento dela. O que eu insisto é a minha abordagem, né? A minha abordagem da forma que eu pratico. As marcas são feitas por pessoas. Elas são inseparáveis das pessoas. Então, como o Gili falou, que ele gosta de ele botar a mão na massa nessas coisas e preservar, eu sou muito a favor disso, sabe? Com o tempo, o ideal para grandes empreendedores é o seguinte: tu continua sendo um guardião da marca, da estrutura da marca, e tu toma decisões. Tu não precisa, digamos assim, tanto na parte operacional, mas tu tomas decisões de risco, pensando naquela personalidade que condiz com a tua marca. Tá? Mas não é uma coisa tipo assim, eu fundo a marca, eu financio todo mundo e me afasto e eu acordo daqui a um mês e vou lá dar uma olhada, ver se está seguindo. Isso na minha visão, digamos assim, uma receita para ou perder o controle total e o negócio começar a andar, digamos, de uma forma completamente sem rumo. Ou que vai conflitar com a ideia que tu tinha, né? Ou é, digamos assim, um sonho, porque não pueril, né? Tipo, olha, não quero a responsabilidade, quero só os frutos, a ideia foi bacana e deu. Sim. E nesse ponto, né? O Gili defende isso, né? Aparentemente concorda com isso. E eu e tu, nós estamos, né? Nesse caminho de manter cada vez mais a marca, né? A marca do Gili, quantos anos ela tá? O Galgo? Vai fazer 9. 9 anos, Então, nós não temos um. Então, nós estamos ainda no caminho de fazer os processos e coisa e tal. Digamos que no momento está até dinâmico demais, né? O processo dos bastidores. Mas, sim, com o tempo, tem work no nome, né? Sim. E ultimamente tem sido mais work que chopp, né? Mas esperamos que no dia do evento possa ser meio a meio. Né? Poder equilibrar um pouquinho melhor. O interessante isso que tu fala ali, porque eu fiquei pensando na questão de quando eu tenho uma marca, quando eu tenho um negócio, que nem diz o Gili, falou assim, tem gente que acha que eu vou abrir uma bodega que, né, tá tudo certo. Mas, ao mesmo tempo, assim, quando você abre uma empresa, quando você pensa no nome da empresa, quando você pensa, ou quando você contrata um profissional para fazer uma marca, para fazer uma logo, enfim, fazer uma identidade, você está colocando essa tua intenção no negócio. E eu me lembro de uma história assim que me chama a atenção, que de todas as vezes que eu vejo o Gili, eu diria que no mínimo 99% das vezes, talvez lá naquele aniversário, não, mas todas as vezes o Gili está com a camiseta do Galgo. E os empresários, eles querem, eu quero funcionário que vista a camisa da empresa. Mas eu já tive um cliente que ele não queria usar o uniforme da empresa porque ele queria usar a roupa que ele queria usar. E aí, como é que eu quero que um profissional vista a camisa da empresa se eu não visto? Né? E acho que isso se conecta muito com o que o Gili fala. Viu? Falei? E eu acho que isso se conecta muito justamente com essa questão de vocês dividirem os processos ali. Então, o salão quem cuida ali é o Gili, e o Gili está ali. E teve alguma situação lá. Foi num outro evento que eu fui, que aí me chamou a atenção, que enfim, o garçom, a garçonete, não me lembro agora, eu perguntei, e esse chopp, qual que é? Sabia dizer na ponta da língua. Eu falei, tem dedo do Gili aí, treinando a pessoa, que muitas vezes a gente vai num bar ou num restaurante, enfim, e nem a pessoa sabe o que ela está servindo, né? Cara, é uma coisa que, assim, não é fácil, né? Dá trabalho. A gente busca fazer os treinamentos para que a pessoa consiga, no menor tempo possível, estar apta a fazer um atendimento, por exemplo. Né? Eu preciso muito da contrapartida, em que a pessoa também, e eu sempre instigo eles a ser curiosos, né? E isso não só para a função que a gente tem ali dentro, né? Isso para todas as funções, em todos os lugares. Porque se tu fizer só o que te ensinaram, tu só pode pedir o que te ofereceram, né? Então, no momento que tu fizer mais, oferecer mais,
tu vai ter uma posição de destaque, né? Sempre tem alguém olhando. Então eu busco fazer os treinamentos, algumas partes sou eu quem faz e tem outras que são meus colegas, né? Então a gente tem que confiar nas pessoas, né? Para que eles também façam o seu bom trabalho e mostrem a sua capacidade. Mas exige muito da contrapartida, né? E aí talvez um pouco da parte do tema que vai ser o Workshop é essa questão aí. Não da dificuldade de mão de obra, mas da qualidade da mão de obra, né? Então, beleza, eu posso ter oferta, né? Abrir um processo seletivo e ter 100 pessoas interessadas. O filtro vai trazer as melhores dentro da minha capacidade de E dos seleção, teus critérios, né? E dos critérios que vocês buscam. Mas essa questão da qualidade do pessoal é uma questão que eu acho que vai ser bem interessante a gente debater, né? Mas que sempre entram os questionamentos, né? Diz, cara, quanto eu estou fazendo a minha parte como empresário, como gestor, de instigar as pessoas, de saber se são as pessoas certas, né? Porque às vezes, cara, não adianta ficar teimando e criando expectativas, alinhamento de expectativa, né? Seja da marca, seja das pessoas, seja né, de uma vaga de trabalho. Em que tu sabe que ela não vai entregar. Mas em outro setor, daqui a pouco ela vai ser fantástica, né? Então, por vezes, também a gente não deve ficar teimando, né? Se não dá certo, com franqueza, com bate-papo, cara, cada um segue o seu rumo, se for o caso. Sim. Mas eu acho que vale muito, assim, para nós, como gestores, assim, nos questionarmos, cara, de que forma eu vou conseguir fazer com que essa pessoa faça o que eu quero, porque ela quer. Sim, sim. Então, ela, cara, se questionar, né, como é que que tipo de técnica, de informações, de liderança, de exemplo, porque o exemplo arrasta, né? Eu vou fazer, como é que eu vou chegar, né, ao ponto em que ela esteja pronta, do jeito que eu idealizo que ela esteja, e a partir dali, sim, ela, cara, se retroalimente, assim, com melhorias, como é que ela vai ser melhor do que ela foi ontem, como é que ela vai entregar mais resultado, isso em qualquer função, né? Na nossa, ali eu brinco que como é que eu vou fazer mais atendimentos simultâneos, atender mais mesas, ser mais rápido, né? Então, eu acho que é muito pelo exemplo, muito pela assertividade na pessoa, mas muitos questionamentos acho que vão ser também direcionados a isso, não pela escassez, pela qualidade. Sim, né? sim. Então, não, acho com que vai certeza. ser um bate-papo interessante que a gente vivencia a todo momento. E o Marcel já comentou algumas vezes aqui, né, do nosso convidado, que vai ser o Olivo, que nós acreditamos que é a pessoa ideal para poder... Lógico, né, que eu sou suspeito para falar, porque eu sou, né, um co-idealizador aí do Workshop. Mas me parece que a gente está planejando o evento ideal, no lugar ideal, com as pessoas ideais. Com o problema ideal. Com o problema ideal, com o problema do momento. Pra ser solucionado. Exatamente. Debatido. Isso, debatido, boa, porque solução aí a pessoa vai ter que... Trending Topics no X essa questão, né? O Trending Topics em Erechim. Lógico, no Brasil inteiro, mas é que Erechim a gente tem uma assimetria muito grande da disponibilidade de vagas. Nós podemos salvar uma cidade por vez. Vamos devagar. Vamos com calma. Mas... enfim, né, o convidado que a gente está trazendo é o Olivo Giotto, e esse também foi um cuidado que nós tivemos na hora de convidar a pessoa que nós julgamos ser a pessoa ideal, a pessoa correta, porque o Olivo ele alia duas coisas muito importantes, que é o conhecimento teórico e o conhecimento prático, porque ele é mestre e doutor em administração. E, ao mesmo tempo, ele trabalha com consultoria para grandes empresas. Então, ele já ajuda grandes empresas nessas áreas. Então, acredito que nós acreditamos, né, a nossa expectativa é que ele efetivamente traga bastante, como é que posso dizer, bastante, não só conhecimento, mas casos, né, que daqui a pouco possam ilustrar, né, aquilo que as pessoas estão buscando, ou as perguntas que as pessoas estão se fazendo, né, Marcelo?
vou usar uma palavra nova aqui, expectativa. A gente se preocupou tanto com a situação que, sim, né? Quando a gente sentou conversar com o livro, a gente também fez digamos assim, uma avaliação de que ele cumpra a expectativa do tema e que ele realmente deixe algo para ajudar as pessoas. E eu tô certo de que o Olivo também, né, abraçou muito bem a ideia e demonstrou toda a capacidade, né? Não digo para nós, né, já historicamente, né, não só na nossas decisões, nossa reunião, para realmente entregar isso para as pessoas, né? Então, só fazer também um ponto extra, né, que nem o Gili comentou ali, dele dividir os processos, né, com os sócios e deixar as pessoas também fazerem a parte deles, né? Buscar um assunto anterior meu que eu falei que a pessoa tem que estar envolvida, né? A ideia da marca, você tem que estar envolvido, porque é você que representa, mas não se faz nada sozinho. Então não é ser um hipercontrolador, não é para ser oba-oba. Então não é nenhum nem outro. E diria que na parte visual, né, falando de marcas em si também, aproveitando um ponto que passou, eu gostaria de falar. O Galgo, a imagem dele, né, o profissional que se responsabilizou, planejou, né? A forma como é a escrita, a forma como é o Galgo. Porque, por exemplo, também usar um cachorro de marca, ele tá te informando que é informal, entendeu? Ele não tá tentando ser a coisa mais séria. Então, o ambiente convida para isso. Então, esse tipo de questão que tu também puxou bastante para a questão de marca, sim, é importante. Tá? Mas isso só acontece depois que se pesquisa a personalidade de quem está envolvido. E eu sempre digo isso e vou me repetir, né? A marca ela é feita para você alcançar aonde você quer chegar, ou seja, é um processo que você tem que mudar junto com a marca. Né? Você tem que caminhar. Eu tenho esse sonho, essa visão. Tá, então se tu tem esse sonho, essa visão, por definição, tu não está lá. Tu quer chegar lá. Então o processo junto com a marca vamos definir aonde tu quer chegar, se tu vai cumprir. Então é engraçado, porque eu também avalio se a pessoa vai cumprir com as expectativas quando eu crio uma marca. E obviamente é um processo que o Gili, talvez de modo não tão perceptivo na hora, mas passou por isso. Senão ele não teria a marca que ele tem com o tempo que ele está efetuando. Tá? Então, óbvio que isso, de alguma forma, vai casar com as pessoas que se contratam, vai casar com preencher a vaga, vai casar com a situação do tema que vai ser discutido lá, porque a partir disso talvez não é o termo correto, mas é quase um vírus, né? Tu tem que começar digamos assim, a espalhar para os outros, né? Essa alma da marca e ao mesmo tempo sem sufocar o outro ao ponto de tipo, tu não pode ser tu aqui nunca. Não, tá aqui o teu espaço e tá aqui o da marca, nós vamos casar isso. Tá aqui a expectativa. E qual é a tua expectativa, Gili, para essa segunda edição do Working Shop, então? Cara, a expectativa é alta. Vamos mudar o título do episódio para expectativa. O chopp tá gelado. Não, eu acho que... Cara, como a gente já falou, né? O tema, ele tá muito, muito, muito latente, né? Com quem você fala. Não só no nosso município, no Brasil inteiro, né? No mundo inteiro. Há uma mudança de expectativa, as pessoas estão muito diferentes, né? Não é certo ou errado, não é esse o julgamento, né? Mas é um desafio muito grande, assim, seja para as empresas e para as pessoas também, né? Que hoje estão buscando por trabalho e tal. Alinhar isso e fazer, gerar soluções em cima desses problemas que a gente vem enfrentando. Sim. Então, a expectativa é que seja um excelente evento, que tenham todos os participantes possam agregar, trazer dúvidas, trazer questionamentos, trazer exemplos práticos, né? Porque a gente gosta, dentro do Galgo, como a gente tem em outras cidades também, de periodicamente nos reunirmos, e eu faço muita questão também de fazer isso com outros empresários do mesmo ramo, compartilhar os problemas, né? Porque por vezes o meu sócio de Chapecó teve esse mesmo problema e solucionou tomou determinada ação e teve êxito, né? Não teve.
o outro de Carazinho, da mesma forma. Então, a gente consegue compartilhar o problema, as ações que foram tomadas, as soluções ou não que a gente encontrou. Então, o debate ele é sempre positivo, né? Os problemas eles se repetem. Então, às vezes, tu ouvir uma outra pessoa te dá um insight que daqui a pouco pode ser o que estava faltando para tu desenhar uma solução, uma alternativa, e tendo essa organização que vocês estão trazendo. Então, tem todo um cronograma, né? E um profissional, como vai ser o Olivo, né? Para auxiliar e compartilhar, engrandecer com a sua experiência, eu acho que vai ser muito interessante, né? E claro que aí, no ambiente fora do corporativo, né? Em que tu pode estar também, ao mesmo tempo que debatendo, conversando, tomando um chopp, conhecendo pessoas que por vezes você não conhecia, mas é uma excelente oportunidade para trocar ideia, né? E por que não fazer negócio? Então eu acho que vai ser muito interessante. Legal. E muito dinâmico, para que não seja aquela coisa que também vamos promover o network, mas cara, fica engessado. As pessoas normalmente conversam com quem elas chegaram, né? Não há uma troca espontânea assim de ideia e tal. Sim. Então eu acho que vai ser muito interessante. A expectativa, como tu perguntou, é alta. Bacana, bacana. Não, justamente por causa de todas essas expectativas, a gente cuida muito, né, dessa situação. Até pegando o teu gancho ali, eu ia passar essa bola aí pro Marcel para justamente falar disso, né, dessa expectativa que nós temos de que as pessoas efetivamente interajam e troquem também essas experiências, né? Então, tanto que a gente construiu a metodologia dessa segunda edição, que não é igual à primeira, né? Essa edição tem uma temática diferente, tem um convidado com uma expertise diferente, tem a dinâmica que a gente vai proporcionar é diferente também, ao mesmo tempo, para as pessoas discutirem e se sentirem à vontade. E aí, queria te perguntar, Marcel, como é que é mediar essa, digamos assim, mediar essa expectativa pelo que a marca vai entregar para o cliente e o que nós temos aqui em cima da mesa hoje? Então, a primeira coisa, a questão de... É engraçado que, né, agora a expectativa, já cansamos com a palavra, mas tudo que a gente não quer é que sejam espectadores. Né? A gente quer pessoas que participem, né? Não fiquem apenas na expectativa. Então, assim... vá lá participar. A gente faz de tudo um ambiente para a seguinte forma: a gente não quer forçar ninguém, não quer botar numa situação desconfortável, mas também a gente quer te ajudar. Então, digamos assim, é como se para algumas pessoas que têm talvez essa dificuldade de interação, que eu também ouvi bastante essa reclamação, eu garanto para vocês que não tem situação mais confortável do que tá lá no galgo e tá lá nesse evento, porque a gente faz de uma forma que sim, a gente planejou, mas é sutil. Então tu não precisa pular fora da tua zona de conforto, mas também a gente te ajuda a enxergar que existe algo lá, que existe algo para tu expandir o teu negócio, a tua visão, e diria mais, pelo que eu pude ver, né, do resultado primeiro, transcende a barreira dos negócios, sabe? Tem pessoas criando amizades, tem pessoas criando contatos, perpetuando. Depois do primeiro evento foi algo que impactou tanto a mim quanto a ti. Aqui em cima da mesa, a gente mostrou, né, durante o episódio, alguns dos brindes, né? Nós vamos ter aqui uma eco bag, vai ter um copo, e é só o começo, porque graças aos nossos patrocinadores, né, nós vamos ter muito mais coisa para entregar. E é só parte do evento, né? Tem toda essa parte que a gente falou, do conhecimento, da dinâmica, dos brindes, vai ter sorteios também. E para quem não está sabendo, vai ter um bom chopp, né? E boa comida lá também. Tem o esperado hambúrguer do Gili, que eu ia comentar antes, né? 9 anos, que o povo tá babando pelo hambúrguer do Gili, né? Tipo, agora é o Gili. Depois, né? Então, vai ter tudo isso lá e cumprir a expectativa. Legal, né? Isso aí. Léo, tem alguma pergunta? Não? Não, hoje está tranquilo? Bom, Gili, Marcel, queria agradecer muito a disponibilidade de vocês estarem aqui hoje para a gente, né, fazer esse convite aqui para que as pessoas possam, né, participar da segunda edição do Working Shop, que vai acontecer agora nessa quarta-feira, dia
30 de abril, véspera de feriado, para o pessoal poder ficar lá bem tranquilo. Acabou a dinâmica, acabou a mesa redonda ali, nossa discussão. Vão embora? Não, pode ficar ali, pode tomar chopp, pode comer hambúrguer, né? Isso aí. Queria agradecer a participação de vocês e uma próxima oportunidade a gente segue conversando. Obrigadão, valeu. Obrigado também, obrigado ao Léo e bora pro evento, dia 30, no Galgo. Isso aí. Então tá, também queria agradecer, né, mais uma vez o convite aí, mesmo sendo meu sócio. Obrigado pela estrutura aqui do Léo, do portal Eri News. E eu tenho a impressão que a gente vai se ver no evento. Né? Maravilha. Então, obrigado, pessoal. Por hoje é isso. Até próxima segunda-feira, às 19 horas, no próximo episódio do podcast Gestão Ilimitada. Um abraço. Obrigado por terem acompanhado a minha conversa com Giller Dalla Rosa e Marcel Lovison aqui no podcast Gestão Ilimitada. Espero que vocês tenham aproveitado as reflexões sobre autenticidade, liderança, cultura organizacional e a importância de promover conexões reais no mundo dos negócios. Para encerrar, eu deixo vocês aqui com uma citação do Howard Schultz, fundador da Starbucks, que traduz o espírito desse episódio. Quando você está cercado de pessoas que compartilham um compromisso apaixonado por um propósito comum, tudo é possível. Um abraço e até o próximo episódio.